Santa noite, queridos e amados combatentes. Santa noite, Hugo Sanches. Santa noite, Andréia. Santa e abençoada noite, queridos e amados combatentes. Oi? Tá me ouvindo, Andréia? Ele tá dizendo que só é um pouquinho de palma pra tu. Ah, muitas palmas, viu, Andréia? Você, a Andréia é defensora de Luíra aqui. Eu vou dizer, viu? Defende mesmo aqui, adula mesmo. Epa. Maria Lúcia, Santa Noite, seja bem-vinda. Maria Lúcia é fiel. É sempre a primeira, com o primeiro comentário de Maria Lúcia, viu? Ela é forte, viu? Gal Santos, Santa e abençoada noite, Gal Santos, seja bem-vinda. Tereza Santos, seja bem-vinda, minha irmã. Tô olhando aqui, André, que eu tô careca aqui nesse olhando aqui, ó. Bendito seja Deus. Ivete Ribeiro, Santa Noite, minha sogra. Jordânia Galvão, Santa Noite, família amada, família querida, né? Estamos juntos. Santa abençoada noite. Olha, deixa eu ver aqui. Instagram, né, André? Deixa eu ver quem tá no Instagram aqui da nossa comunidade nos assistindo. Vou até levantar a cabeça para não ficar parecendo minha careca. Eu vou ajeitar isso aqui, viu, André? O negócio tá sério. Eu já ajeitei meu cabelo, que eu tava toda assanhada aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô sem Instagram, Luíra. Tem que ser no teu. Bota aí no teu, Luíra. O Auricélia. Tá aí no Insta, né? Micaele Alves, Santa Noite, meus irmãos. Santa e abençoada noite. Olha, Maria Lúcia, Gal Santos, Dona Ivete, já vão compartilhando aí. Manda geral. Vou compartilhar aqui nos status do meu WhatsApp. Sempre tem gente que assiste quando eu compartilho aqui também. Santa e abençoada noite, minha gente. Deixa eu compartilhar aqui, viu? Só um instante. Pronto. Foi. Jordânia Galvão, firme e forte. Compartilha geral. Você vai desativar o bate-papo. Vai dar o like, né? E vai compartilhar essa nossa conversa de hoje. Manda. Compartilha aí, que é um tema interessantíssimo, viu? Esse de hoje. Você que tá no Instagram, clica aí no aviãozinho, ó. Clica nesse aviãozinho, manda aí para 30 pessoas. Compartilha geral, porque estamos começando agora. Dona Ivete, já fiz isso, viu? Dona Ivete é forte. Compartilha, viu, Andréia? Manda aí nos grupos, viu, Andréia? Não esqueça, não. Compartilha geral. Não é isso, Luíra? Luíra, e o tema de hoje? Quer falar alguma coisa? Vou partilhar com vocês um pouco, né? Final de semana passado, vocês viram aí nos status, né? Nos stories, nas postagens da nossa comunidade. Nós fizemos um encontro maravilhoso, não foi, Luíra? O retiro para casais da Missão Resgate. Primeira vez, né? Esse retiro na nossa comunidade. E foi uma graça, foi uma bênção, né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Como foi bom. Como foi bom para nós, como foi edificante para nós. E quem tava aqui no retiro, bota aqui, coloca aqui nos comentários como foi para você, tá? Esses dias. Mas assim, foi muito bom, Luíra. Foi assim, Deus, eu dizia aqui a Andréia, né, no início. A gente conversava aqui, eu dizia, Deus nos surpreendeu demais. Porque foi muito mais do que a gente esperava, né, Você Luíra? lembra da época do que o rema era esse que renova todas as coisas, vocês lembram? Sim. Aí lembra que tá tendo a dizer, foi um renovo. Pronto, aí foi um renovo. Foi um renovo o retiro, foi um Nosso renovo. Nosso casamento saiu edificado. Foi uma... Né? Que a gente vai dar, mas quem mais recebe somos nós. Com certeza. Né? O fundador sempre diz, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? É verdade. Ó, Diana Lima tá aqui, foi forte. Foi forte. É verdade, vou mandar até aqui no grupo de casais, viu, Luíra? Compartilha aí no grupo de casais. Vou mandar aqui, na nossa comunidade também. Compartilha, Luíra. Vou mandar aqui já. Vou mandar que a Dona Ivete mandou aqui. Mande. Deixa eu mandar aqui. Mas assim, foi extraordinário, né? Tivemos o nosso fundador, pregou pra gente muito bom. Foi muito boa a pregação do fundador. Foi excelente. Na força do carisma, né? Amor real, amor combatente foi o tema da pregação do nosso fundador. E foi extraordinária. Logo em seguida, veio a Marília, não foi? Marília Rebouças, que já esteve aqui com a gente no podcast, que já participou aqui com a gente 2 vezes, né, Luíra? E a Marília pregou assim também. Foi uma formação, né? E, consequentemente, depois da Marília, foi o esposo da Marília, o Rubens, né? O Rubens deu uma formação para nós. Foi, assim, impactante, né? Foi uma formação sobre ali, ele falou de penitência, né? Falou um pouco dali do matrimônio, mas foi assim, perfeito. Foi assim, extraordinário mesmo. Uma graça enorme. Então, se quiserem participar do próximo, só entrar na comunidade. Façam um vocacional. O fundador disse que recebeu mensagem, né? O pessoal disse, vamos abrir aí, vamos, o pessoal de fora, né? Vamos abrir, não vamos deixar só para a comunidade, não, né? Vamos ver aí o que é que Deus vai inspirar. Mas enquanto não abre, você faz o você vocacional. Tem que fazer o vocacional, né?
faz vocacional, começa a caminhada na comunidade. Ah, Luíra, mas eu moro longe, mas temos muitos membros da comunidade. Hoje é uma realidade, né, André? E o que teve de amigo dizendo, eu posso participar, eu posso, digo, pode não. Infelizmente pode não, e nós né? temos formação mensal também, formação hoje mensal, para casais, pra né? casais. Vocês não sabem que estão perdendo. Viu? É verdade. Posso não, porque é só para a comunidade. Então é só para os casais da comunidade. E foi uma graça extraordinária, né? Foi uma bênção, né? Kelly Rodrigues está aqui. Santa noite, Kelly. Inclusive, agradecer Kelly, a Kelly, né? eu já vi que bateu aí, viu? O retiro eu vi agora. de formadores com... Justamente, já não vamos ter que remarcar, a formação. Né? Verdade. Kelly Rodrigues, Santa noite. Dona Lourdes Romualdo, seja bem-vinda, Dona Lourdes. Santa noite. Aqui tá a Daiane, Maria Aparecida. Benedito Oliveira, uma noite vitoriosa, casal abençoado por Deus. Estamos juntos na batalha até o céu, firmes e fortes. Luíra engraçada, quem sabe a gente não vê a possibilidade, né? Pois é, tá vendo aí, André? Ficou aí, vamos ver, né? Vamos preparar com tudo e assim, como nosso fundador diz, o ciclo é fazer, corrigir e melhorar. Nós fizemos o primeiro. Isso. Teve muito desafio, mas nós fizemos. E foi surpreendente. Então a gente vai corrigir, o próximo vai ser melhor ainda. Isso. Então você que é casado, que assiste aqui o Conversa e Família, eu vou dizer, prepare-se. Quem sabe, né? No próximo não é aberto. Quando eu falei, André, disse que depois, quando eu falei da viagem de Roma lá no Encontro Nacional, disse que quem não queria ir, agora quer ir. Aí, agora eu já estou chamando para participar, né? Para ser membro da comunidade. Quem não conhece a fundo o nosso carisma, quando sair aqui a data do vocacional, eu vou falar. Olha aí, André, tá aqui, ó. Aí você falou, ó, quando vai ter vocacional da comunidade? Já tem data esse ano? Diz aí, Kelly, tem data? Kelly vai responder aqui nos comentários. Para eu aproveitar. Kelly tá aqui, nossa formadora geral, então eu vou deixar formadora geral. Pra Kelly já colocar aqui nos comentários. Fala aqui, Kelly, que eu já digo, que tá no calendário da nossa comunidade. Tá. Salvo engano, é maio também. Eu já dizer, mas eu vou esperar que ele confirmar. Ariana Pereira... Como eu não tenho mais memória, eu não posso entrar nesse mérito. Ariana Pereira chegou aqui. Santa noite, Ariana. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. E é isso, né, Luíra? Vamos entrar no tema, né? Falamos... Opa, Kelly falou aqui, ó. Presta atenção, você que tá aqui. Quem foi que perguntou? Foi Tereza Santos. Ó, Tereza. 31 de maio e 1º de junho, né, Kelly? Tá aí a data. Façam logo sua inscrição, preparar a caravana. Estamos aqui aguardando vocês. É mais ou menos assim. Eu gosto que eu faça assim, um movimento aí, simples, né? O convite é logo para a caravana, né, Andréia? Coisa pequena. Tá se inspirando em Geraldinho, viu? Ela? Meu Deus do céu. Trabalho com poucos números. É verdade. Não podem. Ixi, Maria. Amém, minha gente. Vamos lá. Vamos entrar no tema, né, Luíra? Você pode observar, né? Você viu aí, quebrou, conserta. Isso mesmo. E aí, Luíra, quebrou, conserta. Por que esse tema? Diz aí, tu que pensou nele. Como foi a inspiração? Pode começar algo, Sanches. Foi na hora que eu tava vendo aqui uma coisa. Quebrou, conserta. Diz aí qual foi a inspiração que tu teve pra esse tema. Foi tu que teve a inspiração. Toda vez ele joga pra mim, André. Tu já viu que é assim? Ele fica dizendo, toda vida. Pode pegar todos os podcasts, a gente puxa aí a fita. Aquela fita de... Como é que falava antigamente? Rebobinar. Eu ia dizer reborn. Rebobinar aí, pode ver se que não é. Não, mas... Né, a gente vinha partilhando e pensando nos temas e nos inspirando ainda também, né, nesse final de semana que foi muito bom na pregação do fundador sobre... Ele falava justamente em um momento da pregação sobre consertar o que está quebrado, né? Ele partilhava para a gente que foi para um aniversário de casamento, não lembro de quantos anos de casamento. Eu acho que era 50 anos de casamento e que era muito bonito, ele, né, detalhava. E que chamou o senhor e a senhora para falar e chamou o neto para fazer uma pergunta a ele. Aí perguntou, né? Qual era o segredo de tanto tempo de casado? E ele falou, o senhor, né, que na época, né, que ele vinha de uma época que quando as coisas estavam quebradas, quando a coisa desmantelava, né, no nosso português nordestino, ao invés de trocar ou jogar fora, era se consertado, né? E hoje em dia não. Hoje em dia, primeiro que a maioria das coisas já são construídas para quebrar, André. Né? A gente não vê mais móveis como antes.
E a partir dali a gente vinha partilhando, né? E surgiu esse tema, né, Hugo Sanches? É verdade. E assim, para esse primeiro ponto, para quebrar, consertar, é o perdoar, é exercer o perdão, né? A gente até partilhava que, assim, família forte, casal forte, família forte é a família que perdoa. Oi? Era o segundo ponto. Era, né? Família forte... Tá adiantado ele, Tô adiantado, né? né? Tá adiantado. Acho que ele hoje quer terminar em 20 minutos. Era, né? Acorda, homem de Deus. Ah, tá. Então, qual era... Nós falávamos, né, sobre o primeiro ponto, que invariavelmente as coisas irão quebrar, né? Não tem como as coisas não quebrarem, né? No sentido que não tem como as pessoas que você convive, você não ser magoadas por elas, né? Você não e magoar também, né? E decepcionar, né? A gente sempre fala que existem coisas que só Deus pode nos dar, mas humanamente falando, a gente sempre espera muito do outro. E até o fundador fala muito, né, Andréia? O fundador fala muito que o quê? As pessoas vão nos decepcionar. Né? Eu vou decepcionar a Luíra em algum momento. A Luíra até falava no retiro, né, Luíra? Dizia assim, nossos filhos vão decepcionar. Eu já decepcionei manhã, né? Dona Ivete não estava lá, mas a Luíra dizia, eu tenho certeza que eu já decepcionei no sentido assim, que eu não... Alguma coisa que a mãe esperava e o filho não deu, né? Alguma coisa que um filho... que você espera e a convivência, né? A convivência gera isso. O fundador sempre falava, né, pra gente. Não tem como você se magoar com uma pessoa que você é um artista. Eu sou fã, não sei quem, essa pessoa é maravilhosa. Você não convive com ela. Então é a convivência, né, o dia a dia ali, o ordinário, que nos faz conhecer as pessoas, né? E você falava também, o fundador falava, né? A pregação do fundador foi muito boa, muito boa. Ele dizia que até na maneira de discordar, né, você discorda até de uma maneira com o seu cônjuge, com a pessoa que você convive. Não é que você vai concordar sempre com tudo e vão... Não. E também não quer dizer que vocês estão olhando em direções opostas. A gente olha no mesmo olhar. Né? Um casal cristão, católico, ele olha no mesmo olhar. Eles têm que ter direção para o mesmo local. Mas eles podem discordar em alguma coisa. Mas o modo como você discorda, até a maneira de discordar é diferente, né, Luíra? Porque não é discordar para magoar e tal. Você pode dizer assim, isso aqui a gente não concorda, não pensa do mesmo modo. Mas até a maneira de discordar é discordar com amor, não, né? E existe coisas, por exemplo, existem formas como eu e o brigávamos no início do casamento que não é da mesma forma hoje em dia. Verdade. Né? A gente sempre fala, né? O game é muito explosivo. Vocês olham assim, pensam que não é, né? Né, Andréa? Quem olha assim, pessoal, aí é... Mas não sabe o que é flor de mandacaru. Mas, né, o Hugo, em relação a isso, já melhorou muito. Muito mesmo. Tanto que a gente já discordou, já brigou por coisa muito boba no início do casamento. Né? E que hoje em dia não se repete. Mas que se nós não tivéssemos maturidade suficiente para pedir perdão, para se perdoar, né, para perdoar o outro também, poderia ser que isso gerasse mágoa até hoje. Como muitos casamentos são assim. Né, de pessoas que não se curam, que não dialogam entre eles, porque o relacionamento ele precisa desse diálogo, ele precisa dessa conversa, desse entendimento. O fundador até partilhava uma história, né, que Padre Léo contava, de como o casal chegou a se separar por conta da falta de unidade do casal, de não dialogar, de não estarem na mesma sintonia ali, né? Se ambos tivessem ali sintonizado, né, igual em rádio antigamente, na mesma sintonia, algo simples não teria se tornado tão... Aquela comunhão íntima, né? O fundador falava também, íntima, né? Isso, eu estava tentando lembrar essa palavra. Falava, pois é, a resposta aí. O fundador falava que o catecismo vai dizer que os esposos, né, o casal, ele tem uma comunhão íntima de amor. Então eles têm uma sintonia, uma comunhão assim que é completa, né? O casal ele tem essa comunhão íntima de amor que vai fazer toda a diferença para a vida a dois, que vai fazer toda a diferença para o relacionamento deles, né? Enquanto casais. Então assim, essa comunhão íntima ela tem que permear todo o casamento. Não tem como.
Né? Não tem como ser casado com Luíra e não ter uma comunhão íntima com ela. Né? É no mínimo estranho, é no mínimo não vai fazer bem para a relação, não vai não vai se desenvolver bem, né, a nossa relação. Essa comunhão íntima de amor, ela vai transbordar para os filhos, vai transbordar em casa e vai atingir, né, toda a família. E assim, muitas vezes o que gera isso não é nem o que o outro fez. Algumas vezes, de fato, é que o outro fez. Mas algumas vezes, né, é o que você espera do outro. Né? Você espera algo que o outro não pode lhe dar, ou que você julga que o que você dá a ele era o que ele deveria lhe dar. Né? E por isso, muitas vezes, você acaba se magoando com o outro. Isso acontece muito, por exemplo, com mulher. Né? Mulher é mais frágil, fina, como falar aqui no Nordeste, mulher é mais fina. Então, a gente, às vezes, procura, né, algumas mágoas que nem deveriam existir, em verdade, né? Isso aí eu acho que a gente já caminha para o segundo ponto, porque eu acho que é um momento interessante de falar nisso, né? E Tancredo tá aí nos acompanhando, né, Tancredo? Santo e abençoada noite. Tancredo lá do sítio Gravatar, né? Ele e Aninha, firmes e fortes aí. Kelly já tá falando aqui, o pessoal tudo aqui, ó, perguntando do vocacional. Aí, Kelly, tá vendo? Não, Kelly tá já vendo, tá André, aqui, ó, pessoa? explicando tudo, viu, André? Não, pode não, verdade, viu? Eu mandei aqui no grupo, por isso que ela entrou, Kelly. Ela tá aqui, ó, firme e forte, orientando aqui todo mundo sobre a agenda aí da comunidade, do calendário. A gente até marcou. Se eu não falasse desse vocacional, tá vendo? Tá vendo? Kelly, eu não vou dizer o que o André tá dizendo aqui, não, viu, Kelly? Vou dizer não. André tá falando aqui, Kelly. A gente até marcou, né, o encontro de casais pro dia 4 de maio, vamos ter que remarcar, porque vai ter retiro de formadores, né? E vamos ver aí como se dará. Mas, vai, continua. Vamos continuar. Tem isso, que são horários diferentes, né? Em regra. Mas, e aí a gente entra nesse segundo ponto. Você falava, né? Dessa questão de às vezes magoar, de às vezes né, um ficar ali. E aí a gente entra no segundo ponto de quebrou, conserta como? Com perdão. Né? A família forte é aquela que mais perdoa. Quanto mais perdão existe dentro de uma família, mais forte ela se torna. Né? E eu sempre falo, né? Quando o falador fala daquela série, da série, acho que é no início do ano, né, Andréa? Da série que a gente vai falar do livro Eu Sou Combatente, né? Aí vem a parte do perdão. É uma série de muita cura, porque a gente precisa muito liberar perdão. A gente carrega muitos rancores, carrega muitos pesos que só nos fazem mal. E né? como... Eita. E como isso nos faz mal, não é? Não é? A gente às vezes pensa que faz mal pro Imagina outro. pro casamento. Você imagina assim, no casamento quantas quanto coisas, isso não pesa. Eu me recordo de uma vez, né, que eu rezava por uma pessoa e Deus falava justamente isso, em relação a pessoa perdoar, né? E o discernimento que Deus me dava era que ela não perdoar barrava a graça na vida dela, barrava muitos milagres. Porque às vezes a gente não consegue enxergar isso, né? E quantos milagres, quanta graça a gente deixa de acolher por não perdoar. Você imagine só, quanta graça você está perdendo de acolher para a sua família. Né? Nesse retiro para casais, nós tivemos vários testemunhos, né, de alguns irmãos de comunidade. E era interessante como, né, na maioria dos testemunhos, uma das coisas que chamava a atenção era um deles não ter desistido do outro. Que se você olhar com o olhar humano, quando você escutava a história deles, você pensava assim, humanamente falando, se você for falar desse caso para as pessoas provavelmente diziam, não, deixe logo ele, deixe logo ela, isso é um absurdo que você está vivenciando. E pelo outro, né, pelo cônjuge ter entendido de fato, né, que o que é o casamento, o que significa aquilo, e não desistir do outro, ou eles estão testemunhando com a vida deles, o que é consertar o que está quebrado. Né? E não desistir, não jogar fora, e não passar para o outro, né? Porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade do descarte, a gente sabe disso. Você vê que tudo passa muito rápido, que as coisas perdem o interesse muito rápido, e você tem, olha, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Entendeu que tudo que acontece à nossa volta reflete no nosso interior também.
Porque o que é que acontece? Às vezes você vê, a gente fala uma coisa brincando nesse sentido. Né? Ah, e hoje em dia os móveis não são feitos como antigamente. Isso reflete muito da nossa sociedade atual. Né? E muitas coisas refletem. Isso que nós vivenciamos na nossa casa é uma construção de várias outras que tem fora. Por isso que a gente tem que bem formar nossos filhos. Porque quando eles saem de dentro de casa, eles vão se deparar com a sociedade, muitas vezes, na maioria dos casos, muito diferente do que é para ser. Entendeu? Então, quando você olha ao redor de tudo, eu gosto de analisar as coisas mais a fundo, né? E quando você vai estudar várias teorias, você entende de fato que é assim, como o externo reflete muito no interno. Né? Então, quando a gente vê, né, vamos falar do externo nesse sentido, a sociedade, ela vai refletir na nossa casa. Entendeu? Então, se nós não, desde o início, a gente vai ensinando a ler às crianças que as coisas não são assim. Esses dias, eu abri a lancheira de um dos meninos, quando chegou no colégio, estava uma bagaceira a lancheira dele. Se você brincou com o lanche, porque isso aqui, né, a situação que estava ali, né, refletia que ele tinha brincado com o lanche. Ele foi, mas pois é. Pois da próxima vez que você brincar com lanche no outro dia, não vai lanche para o colégio. E não ia, se ele brincar de novo, ele não vai, porque ele tem que aprender. Ele vai passar um dia de fome? Vai, mas não vai morrer, porque um dia não vai ter lanche, não. Mas é a situação do descarte também, uma coisa simples. As pessoas não valorizam o que tem ali, porque tudo é descartável. Né? É verdade. Vamos aproveitar que tá forte, viu, Loira? Tá muito forte, você vem falando. Vamos aproveitar e vamos... Vi que chegou muita gente agora também. Vamos desativar o bate-papo. Dá o like, você que tá aqui, dá o like, ó. E compartilha, ó. Chegou aqui, ó. Joelma Rocha chegou agora. Já chegou atrasada, não foi, Joelma? Joelma Rocha, então já chega compartilhando, viu, Joelma? Valdênia Silva, Heloísa Martins, compartilha. Valdeir Silva, compartilha. Tancredo, compartilha, viu, Tancredo? Tancredo, quem falou mais no Encontro Casais? A gente falou aqui, Tancredo. O nosso fundador pregou, né, no domingo. Logo em seguida foi a Marília Rebouças, não foi? E depois o Rubens, esposo da Marília. Foi assim, poderoso em Deus. Foi extraordinário. Foi assim, graça do céu, né? E Valdeir Silva falava uma coisa aqui que é verdade. Na maioria das vezes vão se aconselhar com quem nunca construiu nada. Justamente. Né? Às vezes, como a gente fala, a pessoa, tá ruim, tá difícil, Lira falava, passava pelo... Teve alguém que não desistiu ali. Né? Teve alguém que permaneceu, teve a esposa e teve o caso, né? Partilhado com a gente, que a gente vai até depois trazer, viu, André, aqui podcast, que foi o esposo que segurou, que rezou, que foi atrás e converteu, digamos assim, trouxe a esposa de volta. E hoje estão juntos, fizeram um encontro de casais. É porque às vezes a gente acha que é só mulher, né? Justamente, serve aqui para nós homens aqui. Foi assim... muito forte esse testemunho. O esposo que rezou, que foi atrás e converteu, né? Tem até um filme antigo, que eu acho que é até protestante, o filme que acho que é Quarto de Fogo, né? É Quarto de Fogo? Não lembro o nome, eu não lembro o nome do filme. Eu não sou boa de nome de filme, não, mas é bem interessante, que fala justamente, né? Do passo a passo para não desistir do seu casamento. Uhum. É bem interessante ele. Verdade. E você falava, Louri, tinha um detalhe que eu observei também nos testemunhos, que era justamente isso que a gente falava aqui nesse segundo ponto. Teve um coração que perdoou. Uhum. Né? Teve esposas que decidiram perdoar, que não carregaram a mágoa, que o esposo dizia, fiz isso, e teve quarto de guerra, que ela dizia o nome do filme. Quarto de guerra. Teve... Tu tá vendo, né? Quarto de fogo. Tá bem fogo. Não, aqui não. Tá bem de jeito nenhum. Teve uma esposa... André Alves de Quarto de Guerra também, eu tô aqui, ó. E o outro filme é A Prova de Fogo. Não tá bem aqui não, viu, André? Ela não acertou nada, então... Misturou. Misturou. André disse que ela misturou tudo aqui. Dá muito certo, não. Eu os dois já. Ei, mas eu não sou boa com... Eu termino de ler um livro e se me perguntaram o nome do livro, eu não sei o nome do livro. Olha essas coisas assim, com título. Joelma Rocha me encontrou e disse, você lembra disso? Eu lembro, mas deixa eu passar aqui 5 minutos lembrando o nome.
porque a memória aqui, ó, de nome, dessas coisas, eu não decoro o nome de filme, não tem um que você me perguntar. Mas a memória dela é boa pra várias outras coisas, Eu viu? tenho medo de ter Alzheimer por isso, porque minha memória é boa pra Não, coisa vai bem ter não, antiga. amada. Vai ter não, tua memória é muito boa pra outras coisas, viu, André? A Ei, mas memória minha dela família teve, viu, André? Pensa que não? segue o fluxo. Ou que tem que cuidar de mim direito. Sim, Segue diz o amor. fluxo, amada. Não, eu dizia, o Só pra detalhe, tirar onda de o, mim. o detalhe é Vai tirar meu que microfone? teve as esposas que perdoaram. Teve uma pessoa que teve uma disposição para perdoar. E essa quantidade de perdão fez toda a diferença, né? Perdoar ali, Não, né? e assim, Compreender bem a visão fez toda a diferença. às vezes, quando a gente fala assim, perdoar, as pessoas pensam que é só em relação à traição, e não é. Né? Existem coisas que o outro vai fazer que vai gerar muito mal à família, que vai gerar muito mal ao casamento. É uma forma também de traição, mas não é a traição propriamente dita. Né? Que exige do outro um perdão, que exige do outro não desistir do casamento. Né, Hugo? Isso mesmo. Então, assim, teve esse perdão e aí restaurou a família. Que aí teve uma família que está hoje dando testemunho com a vida e ajudando outras pessoas, né? Aí é onde entra o que eu disse no início. Às vezes a gente barra a graça. Deixa de receber. Quantas graças nós deixamos de receber porque desistimos da nossa casa, porque desistimos da nossa família, desistimos do nosso casamento. E interessante, Lira, eu lembrava aqui agora, porque às vezes a gente foca nisso, foca nesses perdões de coisas grandes e graves. Né? Mas tem o exercício do pequeno perdãozinho ali das coisas pequenas, irritantes, que um faz, que o outro faz, né? Eu pensava nisso, que às vezes a gente fica, né, mal-humorado, com raiva de pequenas coisas. O Lira já tá rindo aqui. Que a gente vai ter que É porque eu lembrei, perdão diariamente. Cuidado com o que você vai falar. Eu lembrei que tem um meme que é assim, minha esposa briga por tudo, aí o tudo, a bagunça que o homem faz em casa. Aí esses dias, eu Hugo isso aqui, aí eu comecei a rir disso que fez. Não, aqui nós estamos igual um meme que tem, minha esposa briga por tudo, aí o tudo, olha isso aqui, Hugo, tudo que a gente... Deixa essas coisas pra começar em casa. Aí a gente fica brincando lá em casa. Hoje ele foi banhar os meninos, vou puxar água bem direitinho desse banheiro pra minha esposa não brigar por tudo. Eu digo tudo, a casa destruída. É porque aqui fica complicado, porque, ó, nosso público aqui é 90% mulher. Aí fica difícil pra ter quem entenda nosso lado aqui, ó. Só tem eu e Tancredo aqui. Tem mais algum homem aqui? Eu vi aqui o Valdeir, né? Valdeir Silva, né? Fica difícil, né, aqui pra gente aqui. O tudo, esse André. cenário, tudo. Pouca coisa. Minha esposa briga por tudo, aí o tudo, a bagunça, as coisas. É pouca coisa. Mas eu não sou briguenta, não. Fica tirando onda, mas não sou muito, não. Só olhar, tu viu o olhar dele, André? Tu gravou o olhar dele quando eu disse que eu não era briguenta. Olha de novo aí pra nós, Pedro. Tu olhou, André? Foi aqui, ó, o olhar, viu, André? Ó, seu Antônio tá aqui. Seu Antônio, seja bem-vindo. Joelma Rocha colocou, eu aqui são 4. Aí é Rojão, viu, Joelma Rocha? Aí, minha filha, eu vou dizer, viu? Quando aqueles meus tiver adolescente... Olha, a pau da mulher não tem paz. É isso mesmo. Mas, Leira, você falava, e aí a gente já entra no terceiro ponto, né? Que você falava de que o exterior reflete no interior, né? E a gente fala dessa sociedade do uso mesmo, né? Das coisas descartáveis, né? E que hoje, né? Por exemplo, como o Valdeir falava, né? Se a pessoa fosse conversar com alguém ali, não deixa de lado, mulher, segue tua vida, né? Houve até nos testemunhos dos casais partilhavam, havia até isso, né? Aí eu ia conversar com as amigas, mulher, deixa, não insiste não, tu vai continuar nessa vida, tu vai, né? E a gente esquece do valor que tem a família, de às vezes de lutar por aquilo, né? Também, né? A gente esquece duas coisas aí é importante. Que eu sempre falo nas formações. Quem escolheu meu marido fui eu. Às vezes você fala assim, ai, porque você não sabe o que eu passo em casa e tudo. Não, cada um tem sua realidade e nós estamos
falando assim, nós não estamos falando do extremo, nós estamos falando das realidades bem vivenciadas no dia a dia mesmo. Quem escolheu seu marido foi você, né? Se você casou forçado, então nem existe casamento, né? Então, se você escolheu o seu casamento, você tem responsabilidade sobre ele. Um dos pontos importantes é esse. Eu escolhi casar com o Hugo, então quem tem que lutar para dar tudo certo sou eu. Porque às vezes você diz, mas o outro. Muitas vezes você acha que está dando seu máximo, mas você está dando o mínimo ali, se achando. Igual o pessoal fala, a bala ali que matou John Lennon, mas nem é tudo isso que você faz. Você não está dando de fato o seu máximo, não está lutando, não está rezando de verdade pelo seu casamento. Porque eu desconheço de fato quem rezou pelo seu casamento, quem de fato ali jejuou, joelho no chão, se entregou de fato àquilo, que não tenha acolhido milagres. Deus não deixa nenhuma oração. Você partilha, né? Muito lá em casa. A gente vê muitos testemunhos na comunidade, vê os testemunhos dos combatentes e vê que, de fato, a oração é muito eficaz. Né? Então, assim, se você... A gente até falava com o fundador antes de entrar aqui, né? Qual é o detalhe? É a disposição. Né? Essa disposição de rezar, de persistir, de perseverar, de permanecer, de estar ali. Meu irmão, se tiver à disposição... E assim você... Eu esqueci o que eu ia dizer. Pois deixa eu lembrar aqui o que eu ia dizer. Ó, que eu vi o comentário aqui de combatente até o céu. O perdão é um ato poderoso que beneficia tanto quem dá quanto quem recebe. Eu acho que é Shakespeare, né, André? Depois eu pesquiso aí só para confirmar. Shakespeare vai dizer que o perdão é dupla bênção. Abençoa quem dá e abençoa quem recebe. É tão poderoso que quem dá e quem recebe é plenamente abençoado. Né? Eu me lembro que quando meus pais se separaram, teve um tempo que foi muito difícil, foi uma realidade muito difícil. E eu lembro que quando eu decidi liberar perdão, e ninguém... você... Não, eu fui pedir perdão. Né? Quando eu... Foi assim, um destravar, assim, foi como se tirasse um peso. Né? Em virtude de tanta mágoa que ficou, em virtude da separação, enfim... Rapaz, eu tirei assim, e eu já estava iniciando, acho que aqui na comunidade e tal, e ouvindo falar de perdão, e ouvindo falar disso. Eu me lembro que assim, foi tão poderoso, porque quando eu pedi perdão, e para mim, humanamente, eu não deveria pedir perdão. Né? Era a pessoa que deveria me pedir. Mas eu entendi que eu é que precisaria pedir perdão, porque eu é que queria ser libertado, eu que queria ser diferente. E quando eu fiz isso, rapaz, foi um peso assim, enorme que saiu da minha vida. Não, é algo assim tão impactante, tão transformador que isso mudou a rota totalmente. E assim também, né? Às vezes a gente confunde algumas coisas. Perdoar uma pessoa não quer dizer que, dada a situação, não estou falando sobre casamento, estou falando de perdão assim. Perdoar uma pessoa não quer dizer que você precise conviver com ela ali novamente. Trazer você escolheu, você vai conviver, você vai perdoar a vida toda. Você vai ter que pro resto da vida. Não tem isso, não. É até a glória, né? não tem meio termo, não. Eu já disse. Você já sabe, sempre né? Diz, tu sempre diz. Todo mundo já sabe. Toda quinta-feira tu faz o alerta aqui. É pra ficar gravado. É pra ficar gravado. Daqui a... Cabeça. Tá gravado, meu tempo. Daqui a 30 anos tem essa gravação ainda no YouTube. Então, a gente tem que saber o que é perdoar, né? E você escolheu essa pessoa para você conviver, então você vai ter que lutar pelo seu casamento, você vai ter que lutar pela sua família. Você vai ter que prestar conta, né? Sobre ela um dia. Eu li Luíra, e falando no livro da Moral Católica, até do professor Felipe Aquino, dizia: a grande praga dos matrimônios hoje em dia é a infidelidade. É a infidelidade conjugal. E aí ele também dizia como a fidelidade ao matrimônio, ele imprime caráter, imprime graça aos cônjuges. Que, de um lado, como tem que essa praga da infidelidade, né, vem causando, vem destruindo, né, muitos casamentos. Porque assim, se você não assiste um podcast desse, se você não reza, se você não tem informação, se você não tem visão
do quão, como a gente já falou aqui, do sacramento do matrimônio, tem podcast aqui sobre isso. Como a gente já falou aqui da importância de casar na igreja, de receber a bênção. Se você não tiver essa visão de quão grandioso é o seu matrimônio, a gente até falava no sábado para os casais, na primeira pregação, né? Foi a gente falava, foi a segunda, a gente falava da beleza do matrimônio, né? A gente dizia, você já imaginou seu casamento sem seu cônjuge, sem sua esposa? Você já imaginou quem você seria sem o seu casamento? Foi tão lindo, né? Ver testemunhos lá de casais que chegaram agora, recente na comunidade. Estão caminhando agora. O esposo dizia, sem minha esposa eu não teria nada. Eu não conseguiria nada. Sem meu casamento eu não teria nada do que eu tenho hoje. E não só materialmente, né? Uhum. Da família, de tudo. Como isso foi lindo. Como isso foi lindo. Né? Então, assim, a gente esquece às vezes dessa grandeza que é, né? E hoje eu vi um vídeo, eu até ficava, né, refletindo muito sobre ele, que era o padre Paulo Ricardo falando, né? E eu vou partilhar aqui com vocês para que vocês possam ter uma visão diferente assim em relação a tudo. Ele falava: se cada pessoa que você encontrar e tudo que você for fazer, você imaginar que está fazendo para Cristo, você vai mudar o seu comportamento. Com certeza. Porque, né, até a gente vinha falando no carro sobre pessoas de situação de rua, eu e o Hugo, eu falava, o problema é que a gente esquece que aquelas pessoas que estão em situação de rua são filhos de Deus. Eles têm uma alma ali. Então, se eu, de fato, conseguir olhar para as pessoas com o olhar de é Cristo ali, eu estou servindo Cristo. No meu trabalho, no trânsito, na igreja e principalmente em casa. Acho que era a Marília até que falava, numa pregação dela, ela falava, Deus escolhe, né, a gente para servir a Ele dentro de casa, né? Na nossa casa nós somos... Matrimonial, né? Isso, como é? Na vocação matrimonial. Na vocação matrimonial, né? Os sacerdotes servem a Cristo ali, né, diretamente e com as outras pessoas. E nós, dentro do nosso matrimônio, nós servimos a Cristo diariamente. Diariamente. Nos nossos filhos, nos nossos esposos. É Cristo que está ali. Se você mudar essa visão, se você conseguir enxergar a face de Cristo, olhando para as outras pessoas, você vai querer ser melhor. Porque você não vai querer dar qualquer coisa a Cristo. Verdade. O São José Maria Escrivá também diz muito isso, né? Fala muito disso, enxergar ali no outro Cristo, seguir. Ele nos convida a transcender em cada pequena ação diária, né? Aí muito mais, a fazer muito mais em cada ação nossa do dia a dia. Vai que eu ia ler um comentário aqui também. Eu também fui no YouTube. Insta? Não, no eu YouTube. leio no Insta aqui, Leia, ó. diga. Maria Alexandre colocou, né? Estava chegando agora e assisti depois. Aí ela disse, eu quase desisti do meu casamento de 25 anos. A minha sorte foi conhecer esse mover. Lutei, perdoei e hoje estou vivendo um novo. Bendito seja Deus. Um salve de palmas, Andréia. Merecida, viu? Justíssima. Aí. Gostei, Andréia. Gostei. Jordânia Galvão também colocou aqui, ó. Recentemente vi um casal amigo em dificuldade. E pessoas despreparadas davam conselho para separar. Que a gente fala muito aqui, né? E graças a Deus, diante de uma proclamação, esse matrimônio foi restaurado e estão esperando um filho. Louvado seja Deus. Bendito seja Ó, Deus. João Marrocha colocou Mais um aqui salve. também no Insta, ó. Hoje, depois de vocês, eu já renovei totalmente. Já me renovei totalmente. Realmente, uma mudança total. Obrigada, Hugo e Luíra, por tanto esse ensinamento. Vocês arrasam. Louvado seja Bendito Deus. seja Deus. Louvado seja Deus. É isso, para né? a glória de Cristo. Né? Esse nosso mover é justamente para isso, né? É verdade. Para salvar vidas. Porque quando a gente salva nosso casamento, a gente salva a nossa vida também. É verdade. Né? Eu e o Hugo partilho às vezes com o Hugo. Eu disse, olha, como o pecado, né? Como o mundo, ele nos mata. Se ele não nos mata fisicamente, ele nos mata moralmente. O que é que tá procurando? Pode falar. Então é isso, né? Às vezes eu refletia, né? Olhando o final de semana que a gente vivenciava, né? E ao mesmo tempo eu
refletir a minha história de conversão. E foi interessante que Tatiana até falou da minha história, né? Tatiana disse coisa que eu não lembrava mais não, viu, Andréia? Não, ontem lá no grupo de oração, Tatiana dizendo, Luíra era assim. Eu digo, rapaz, Luíra era assim mesmo. Não sabia disso aí não, viu? Fiquei sabendo ontem. E eu olhava para o retiro, né? A gente lá servindo e tudo, e eu ficava pensando. A frase que vinha no meu coração era: para onde irei, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Eu acho que o que soava no meu coração todo esse final de semana, e quando eu olhava para mim, fiz memória, né? E Deus até falava, né, para a gente fazer memória de reviver o primeiro amor. E como a gente fala, né, a gente serve, mas a gente colhe, às vezes, mais do que quem está do outro lado, né, Andréa? A graça de Deus, ela é superabundante. E eu pensava, meu Deus, para onde irei? O tamanho da graça que Deus realizou na minha vida. E hoje eu coloquei música para os meninos ouvirem no carro, que eles estavam agitados, fui deixar eles no colégio. Aí começou uma playlist de música bem antiga, que justamente música do início da minha conversão, né? Aí eu escutava aquela música Fiat, fácil assim, né? Aí tem uma parte da música que fala assim: sede nunca mais terei. E eu refletia, sede nunca mais eu tive, desde a minha conversão. E onde Deus me trouxe hoje, ou seja, nenhum outro lugar que eu poderia estar, eu seria feliz como eu sou hoje. E como Deus, ele de fato escolhe os fracos, né, para confundir os fortes. A gente sempre fala aqui, como Deus escolheu a gente para falar para casais, para falar para famílias, sendo que nós viemos de famílias de pais divorciados. Nós viemos, principalmente eu vinha de uma construção que não acreditava em casamento, não acreditava no matrimônio, não acreditava no que eu vivencio hoje, eu não acreditava. Eu já partilhei aqui, e hoje né? Tá falando bem, né? Tá inspirando. O Jordânia Galvão colocou, vocês são inspiração, Guilherme. Hoje tá inspirando outros casais. Hoje fez retiro para casais, né? Ver como Deus é extraordinário. E como assim, a graça de Deus, para onde eu irei, de fato? Se só Ele tem palavra de vida eterna. E eu pensava, é isso, eu não teria outro lugar para ir, porque só Ele tem palavra de vida eterna. E desde que eu estou aqui, eu nunca mais senti sede. Né? Essa sede que o mundo nos faz ter, que é uma sede assim que nada preenche. E eu não sei mais o que é essa sede. Eu sou, de fato, hoje preenchida pela graça de Deus. E Deus nos escolheu. Uma vez eu perguntava, tu imaginava que tu ia ter tanto filho? Eu digo, eu não imaginava nem que eu ia ter filho, nem que eu ia casar, nem que eu ia ter essa vida. Imagine pensar em quantidade de filho. Né? Às vezes a gente só pensa assim, não, só quero ter um filho para não ficar sozinha na vida. Hoje em dia o pensamento de algumas pessoas é esse, né? Para que um dia eles possam cuidar de mim. Mas eu refleti assim, eu vim até emocionada, eu vim em algumas músicas e fazendo memória de todo o primeiro amor e de como, às vezes, a gente, né, não quer mais se emocionar e não perceber a grandeza de Deus ter nos repartido ali, nos tirado do meio da multidão. Porque... Escolhido, né? A gente falava dessa eleição separado justamente. Eu falava no retiro, eu disse, a gente não pode deixar morrer e deixar de perceber a graça que é ser da comunidade Missão Resgate. Porque ser hoje da Missão Resgate me salvou. Às vezes a gente pensa assim, eu poderia, quando algumas pessoas quando vão falar do seu testemunho, falam, eu poderia estar morta. E poderia mesmo, poderia estar morta fisicamente ou moralmente, como a gente fala. Espiritualmente. Espiritualmente, a gente já poderia estar morto. Quantas pessoas você vê que está só vivendo ali? Você olha assim, se essa pessoa já... Espiritualmente não tem mais nada. Não tem mais nada. A gente fala às vezes, né? Fala ali, aquela pessoa não tem mais nada a perder para ela. Nada mais importa. Já morreu moralmente, já morreu espiritualmente. E não é isso que Deus espera da gente. Não é. Deus não nos criou para andar como morto. Entendeu? Forte. Ele não nos criou para que a gente tenha sede. A gente tem onde preencher. Né? A gente tem o poço ali. Né? Quando ele falava, né, que a água que ele iria dar não era aquela água que ela procurava. Que ela nunca mais ia ter sede. Ela nunca mais teria sede. E eu pensava justamente isso. Eu nunca mais tive sede. Né? Amém. Forte, amém. Foi do coração aí, não foi? Foi.
Léa Jesus colocou aqui, ó. Cadê? Vou casar em maio na Igreja Católica. 5 anos, viu, André? 5 anos civil, vai casar em maio. Bendito seja Deus. Eu tô esperando o casamento de Tancredo e Aninha, viu? Cadê o casamento de Tancredo? Tá só esperando você marcar a data, viu? É Eu mesmo, quero ver esse verdade. testemunho, né? Quero ver, já falaram aqui no podcast. Vamos casar, tô só esperando a data. Tinha um comentário aqui também que era interessante. Tem um aqui, ó. Maria Clara chegou aqui. Boa noite, Maria Clara. Seja bem-vinda. Maria Clara vai ter que voltar um pouquinho do começo, para assistir do início, Maria Ó, Clara. tem um Tá muito comentário bom. também bem forte. No YouTube? Não, no Insta. No Insta, né? Esse aqui, né? Já passei por um momento difícil no meu casamento, mas com o poder de Deus, hoje vivemos em harmonia e amor. Perdão é importante no casamento. Perdoei porque foi o esposo que escolhi e jurei no altar. Então hoje o amor que vivo com meu esposo é só gratidão a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. A Marília até falava, né, também no retiro, dizia, olha, se você casou, se você levou a sua esposa, seu esposo para diante do altar de Cristo, você tá com uma responsabilidade muito grande. Né? Porque às vezes, o que ocorre também, que a gente percebe muito, né, Loira? Que às vezes a gente banaliza essas coisas. Você leva a pessoa para o altar, você leva a esposa para o altar, você leva a pessoa que você jurou fidelidade a vida toda, até Diante a morte, de Deus, né? Diante de dos Deus e homens, diante é. dos homens, e banaliza isso. Você banaliza uma promessa feita diante do altar. Não tem como banalizar. Não é possível que você banalize algo. E às vezes a gente não... Falta esse despertar para entender o quão grandioso é e quanto forte foi essa palavra, o que você, esse compromisso que você fez ali, né? A gente tem que ter muito claro essa ciência do quão isso é valioso, o quanto isso é importante. Né? Dona Luz Romualdo colocou, a missão resgate me levantou, é o nosso pedacinho do céu aqui na terra, bendito seja Deus. É isso mesmo, Dona Luz, nos salvou, cá estamos nós, né? Graças a esse carisma, graças a... Quantas vidas, né? Você falava, eu só me lembrava daquilo que o fundador falava, né? Numa live, que a gente até partilha lá em casa, né? Que quanto ser de comunidade já salvou ele de várias coisas, né? O quanto fazer parte da missão resgate, ser comunidade, o tirou e o salvou de várias coisas. E a gente partilhava no retiro e sempre fala o quanto o coração é grato pela comunidade, por tudo que temos e que somos e por virtude desse carisma. E assim, fazer memória do que a gente vivencia é muito bom. Por exemplo, quem está há tanto tempo casado, eu não sinto mais... O fundador até falava disso, né? Eu não sinto mais amor no meu casamento. Você precisa fazer memória do que lhe levou até ali. Né? Resgatar, como eu não sei se foi no retiro, eu não lembro. Eu dizia, tem algo bom ali, não tem como. No seu casamento Verdade. tem algo bom. Não tem como ser só coisa ruim, né? Não dá. Seu marido não tem como ser só coisa ruim, não. Sua esposa não tem como ser só coisa ruim, não. Tu acha que tem, Andréia? Tem como, Não é possível, não. Se tiver um que só seja coisa ruim, meu filho, pois sua cruz é meio ruim mesmo. Não, e você falava, Lívia, tu até perguntava, eu tava procurando aqui uma frase, ó. Seu Antônio aqui gosta muito aqui dessas frases. E era uma frase de São José Maria Escrivá. Quando você dizia de enxergar o outro Cristo, que o Seu Antônio colocou isso, né? Ele dizia, ó, quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo de onde transborda a transcendência de Deus. Em resumo, quando você desempenha com muito amor, com muita diligência, aquela mais pequena ação diária, quando você faz aquele bolo especial pro marido, quando o marido prepara, demonstra um amor ali com a esposa, querendo agradar, querendo fazer uma coisa, e você enxergou nele ali já um outro Cristo, você fez uma transcendência que é sem palavras, é algo que só Deus vai explicar, né? E ele também diz aqui em outro ponto, viu, Líria? O cuidado das coisas pequenas por amor a Deus nos protege desse perigo, porque assegura a retidão de intenção, já que muitos detalhes brilham somente diante de Deus. Tem muita coisa, tem muitos detalhes, tem muitas coisas que você faz que ninguém vê, que a esposa faz, que o esposo faz, por amor à família, por amor à casa, que só vai brilhar diante de Deus. Fique tranquilo. Tá brilhando para a pessoa mais certa, que é Deus. Só Deus sabe, às vezes, o que o esposo faz ali pela família,
que ninguém sabe, mas que ele sabe, ele tá fazendo ali com tanto amor, com tanto, né, com tanto desejo, e só vai brilhar, essa luz só tá brilhando diante de Deus. Quando você chegar lá no céu, Jesus vai dizer, ó, eu vi muita coisa aqui que você fez. Jesus vai dizer, ó, Luíra, você fez muita coisa ali que ninguém viu, que só brilhou aqui pra mim. Não é verdade? Amém, Luíra. Vamos caminhar pra encerrar, né? A conversa tá boa, mas 50 minutos já aqui, viu, de bate-papo. Tu conversa bem, viu, Luíra? Jordânia Gavão colocou aqui o seguinte, a missão resgate faz jus ao nome, não vivo sem, só gratidão pelo sim de cada um de vocês, nosso fundador. Joelma Rocha colocou, é verdade mesmo. Mas, Luíra, palavras finais, caminhando para encerrar. Tema muito bom, viu? Acho que foi muito proveitoso. Isso mesmo. Você falava, eu também lembrava. Antes de vir para cá hoje, a gente foi convidado, mas Luíra, infelizmente, não conseguiu ir. Eu tive que ir. Fui para uma adoração, né? Uma adoração com casais de encontro, casais do SCC, viu, André? Lá na Sé Catedral. E fui eu e uma irmã de comunidade, e a irmã dizia, Hugo, fala aí teu testemunho. Aí ela dizia, né? Ela falava um pouco, falando do que a gente fala no grupo de oração, falando de quanto a gente vive. E eu dizia, ó, eu vim pra cá, mas estava lá com o Luíra, banhei os meninos, e a gente alimentou todos, e aquela correria toda. Eu podia ter toda a razão pra dizer que não vinha, né? Pra estar aqui, e ainda tinha um podcast que eu não tenho nem lembrado, né? E a gente se organizou e tudo e veio pra cá, pra servir a Deus, e nós estamos aqui. E quando a gente tem essa disposição para estar diante de Deus, para ir para as coisas de Deus, o Senhor faz a obra completa, né? Ele cuida de tudo que a gente poderia estar se preocupando, ou poderia não ir, ou não ter a generosa disposição, como a gente fala, né? E chegou aqui, o fundador falava, né? Que o que muda tudo é a nossa disposição. E a gente está disposto às coisas. Ah, vai ser difícil? Vai. Vai ser desafiador? Vai. Mas a gente vai estar disposto, né? E aí vai fazer toda a diferença. É loucura pro mundo, André? É! São normais? Não! Mas, né, tem que confundir os fortes, né, Andréia? Não, e é isso, né? É isso mesmo, não vos conformeis. E, assim, o que falava, eu ficava pensando, quão ruim deve ser, né? Deus esperar que a gente faça uma coisa e a gente não cumprir com o que Ele espera de nós. É verdade. Né? Ele confiar uma missão para a gente e a gente não cumprir essa missão. Verdade. Aqui a gente sai de casa à noite, para estarmos aqui toda quinta-feira. Hugo sabe, eu não gosto de sair de casa. Minha gente, eu não gosto de sair de casa. Vocês estão entendendo? Eu amo estar em casa. Eu ficava brincando. Se alguém perguntar assim, uma pessoa que não sofreu na pandemia por estar, eu tô falando no sentido de não sair de casa, entendeu? Não de toda a situação da pandemia. Luíra, eu amava estar dentro de casa. Mas não é isso, né? Deus não nos chamou para viver no conforto. Se fosse para viver no conforto, a gente tá chegando... Nós iniciamos aqui, a gente tinha só Bento e José Maria, não era, Andréia? Nós tínhamos Bento e José Maria. Ou só Bento, né? Eu acho que eu estava bem grávida de José Maria, enfim. Mas a gente teria desculpas, né? Nem motivos, né? Se a gente quisesse dizer, não, Andréia, na nossa realidade hoje não dá mais. A gente está chegando no quarto filho, com a graça de Deus. Estamos pensando em produzir, né? Como é, André? Estamos pensando em produzir aí nesse tempo de por perto. Pois é, já estamos querendo deixar gravado aqui, porque vai ter o período aí da licença podcast, mas Deus não nos chamou para isso, né? Quão frustrado seria a missão que Deus confiou ao fundador se ele não cumprisse? Quantas vidas deixariam de ser salvas, né? Quantos missionários, se não cumprissem a missão deles, quantas vidas não seriam salvas? Então, quão frustrante... Não né? estaríamos aqui hoje, né? É interessante que muitas vezes, justamente, nós não estaremos aqui hoje. Quantas vezes a gente espera dos nossos familiares, né, das pessoas que nós convivemos, dos nossos filhos, dos nossos maridos, do nosso marido, dos nossos amigos, e nos sentimos frustrados por eles não corresponder, né? E Deus espera algo tão grande da gente que nem é tão, né, assim, às vezes a gente acha que faz muito, mas poderíamos fazer muito mais. E Deus espera que a gente dê o nosso mínimo e a gente não dá. E a gente está deixando de salvar vidas. Deixando de... Eu me recordo
que acho que das minhas primeiras orações pessoais, quando eu entrei na comunidade, eu tenho até na minha Bíblia, bem matura ainda, né? Que eu era jovem. Não sou mais jovem, viu, Andréa? Mas eu entrei aqui jovem. Vale ressaltar que eu entrei aqui jovem. E era a passagem, né? De Lucas, que falava, a partir de hoje você não será mais pescador de homens, ou não será mais pescador de peixes, mas de homens, né? E aqui, a gente está aqui para isso, né? Para, de fato, pescar almas para Cristo. Não Você esperava. falava, Luíra, eu lembrava do que o Rubens também falou no nosso retiro, né? Perguntaram ao Papa, né, ao Bento XVI, perguntaram assim, quantos caminhos existem para a salvação? Quais caminhos existem para a salvação? Né? E disse que o repórter queria pegar o Papa ali, né, em alguma... Né, na resposta do Papa. Uhum. E o Papa dizia que existem quantos caminhos para quantas pessoas existirem. Porque o Senhor tem um caminho de salvação, de santificação para cada um de nós. Cada um é individual. Individual, justamente. Cada um. Então, assim, o Senhor pode ter nos chamado para essa missão. Para falar para casais, para falar para famílias. E esse, queira Deus, seja nosso caminho de salvação, nosso caminho de sair de casa, enfim, de nos seguirmos nosso caminho. E o Senhor tem um caminho de salvação para cada um de nós. Né? O Senhor tem um caminho de salvação para Joelma, para Tereza, para Valdênia, para Leidiane, para Andréia, para Kelly. Enfim, para cada um de nós o Senhor tem a via que vai nos santificar. E cabe a nós discernirmos, né? Cabe a nós discernir qual é o nosso caminho, qual é a nossa via de salvação. E que se ele não nos encontrar santo, que nos encontre lutando, né? Nos encontre dispostos. Isso mesmo. E é isso, né, Andréia? Permanecer até o fim. Amém. Valdênia colocou, vocês são luz, casal. Deus abençoe, Valdênia. Tamo junto. Meus irmãos, foi muito bom a nossa conversa de hoje. Já vai para 1 hora de conversa já. 10h35. Graças a Deus. Dona Ivete sumiu aqui. Não sei se né? Não disse nada aqui, ninguém acordou. Mas nós já estamos encerrando também, Dona Ivete. Estamos chegando em casa. Já. Foi maravilhoso o nosso encontro, né, Luíra? Foi sim. Estamos aí programando aí uns convidados aí. Mas assim, vai ser só depois da quaresma, né, Luíra? Uhum. Tem uns casais aí também que a gente vai combinar para vir, para trazer coisas boas para vocês, mas vai dar certo. Estamos aí ajeitando os pontos. É isso. Tem mais alguma coisa a falar? Quinta-feira que vem, né, André? É Semana Santa. Quinta-feira Santa. Teremos programação aqui, com certeza, né? Então estaremos aqui. Não é isso, André? Uma santa e abençoada noite. Que Deus abençoe e vivencie bem a Semana Santa. Verdade. Né? Nosso ápice ali, nosso maior momento para nós cristãos católicos, que nós possamos sair mais santos. Caminhar para a ressurreição, né? Isso. Também estava perguntando, e quando é que come o ovo da Páscoa? Desse domingo agora a 8. E está perto, mamães. Está daqui a 8 dias. Ele já quer. E por que só no outro domingo? Filho, que é a ressurreição. Aí fui explicar a ele. É verdade. Eles pegam tudo, viu? Não pense que seus filhos são bobos, que não são, não. Eles entendem o que vocês falam. E é isso. É isso. Uma santa noite e até na outra quinta, na outra. Amém, minha gente. Santa e abençoada noite. Deus abençoe sua casa, sua família. Não esquece de compartilhar, viu, esse podcast. A conversa hoje foi poderosa. Por favor, compartilhe. Se você lembrar de alguém que precisa ouvir essa conversa. E que talvez não precise, mas mande todo também, mundo né? precisa ouvir. Compartilhe no status do WhatsApp. Olha, meu status do WhatsApp, sempre que eu compartilho, sempre entra uma pessoa nova. Porque às vezes a gente esquece de compartilhar no status do WhatsApp. Então, o convite hoje também é compartilhe aí no status do seu WhatsApp. Ó, assiste essa conversa de hoje, que foi muito boa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Tamo junto na batalha. Até o céu. Tchau, tchau.